queremos agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Abel de Souza e a nossa mamãe aqui presente. Amém? Também estendo meus agradecimentos a todos os líderes presentes e aos irmãos que estão aqui presentes. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Juízes. Juízes, capítulo 3. Alguém encontrou? Amém. Amém. Juízes capítulo 3, versículos 7 a 9. Amém? Aleluia. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e prenderam culto aos Baalins e aos postes ídolos. Noutra versão pode encontrar Ashera ou Acera. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de Cusã e de Zataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã e Zataim 8 anos. 9. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou libertador, que os libertou Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb e mais novo do que ele. Amém? Amém. Vamos agora abrir João 1, 12. João 1, 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Noutra versão você pode notar que vem que deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém? Podemos sentar, muito obrigado. Irmãos, o texto de hoje, ou melhor, o tema de hoje vai ser consequência da infidelidade com Deus. Amém? Amém. O livro que nós acabamos de ler, o livro de Juízes. O livro de Juízes tem literaturas que afirmam que é o livro escrito por Samuel, mas outras afirmam que é um escritor anônimo. Amém? Mas o importante é que está a falar da palavra de Deus. Amém? O que estava a se passar aqui, Israel estava numa fase em que já não tinha Moisés e já não tinha Josué. Já não tinha Moisés e já não tinha Josué. Amém? Todos nós sabemos os feitos de Moisés, que foi o responsável das tábuas dos mandamentos da lei de Deus. Nessa altura,
que nós estamos a fazer a leitura da Bíblia, Moisés já não estava em vida, nem Josué. O povo estava a caminhar em uma direção, mas o mais importante é que o povo já tinha o princípio da direção que foi implementada por Josué e Moisés. Amém? Eu disse que o tema vai ser este, que o texto começa a nos dizer as consequências que acontecem quando nós vivemos na infidelidade com Deus. Igreja, fidelidade ou consequência é resultado de uma desobediência. Se colocarmos uma lei, quem infringir a lei terá que enfrentar as consequências, que chamamos de punição ou castigo. Amém? Então, a fidelidade que aqui eu trouxe é sermos fiel com Deus. Na realidade, o Deus que nós servimos é um Deus que não permite a idolatria. Não permite que nós adoramos outros deuses para além dele. Três, 7. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo ou Ashera. Baal era um deus que era adorado em forma de estátua, mas a teologia moderna diz que Baal é uma entidade demoníaca. E Ashera, que está aí na Bíblia, era uma deusa adorada entre o século 6 a século 8, que era entendido como a deusa do amor e a deusa da fertilidade. O povo começou a adorar esses deuses. Amém? Mas agora o que nos diz aqui é o seguinte: os filhos de Israel. Aqui está a dizer o povo. Mas se é povo, por que a Bíblia começa a dizer os filhos? Se é filho, tem que ter pai. Na realidade, Deus assume a paternidade do povo de Israel, porque na filiação existe filiação por eleição e por adoção. Israel é o povo eleito por Deus e por essa eleição os tornou a ser chamados filhos de Deus. Por isso é que aqui se diz os filhos de Israel. Não estamos a falar de bebês. O povo era considerado como filho de Israel. Amém? Isso foi na antiga aliança. Na nova aliança, como nós nos tornamos filhos de Deus. João 1:12. Mas a todos quantos o receberam e acreditaram, deu-lhes o poder, o direito de serem chamados filhos de Deus. Na nova aliança, filho de Deus é a pessoa que aceita Jesus. Se você aceita Jesus e acredita nele, você tem o direito de ser chamado filho de Deus. Amém? Como todo pai, eu creio que aqui tem muitos pais, amém? Pastor Teixeira é um pai. Amém? Pastor Varela ainda não é pai. Mas se calhar vai ser já próximo ano. E tanto outros aqui presentes, amém? Pastor Teixeira aqui era um pai. Eu também tinha um pai. Já não tenho mais.
Mas eu ainda acredito que, enquanto meu pai estava em vida, ele desenhou um padrão que nós tínhamos que seguir. Isso é o desejo de todos os pais. Que os filhos vivem em obediência à palavra do seu pai. Nenhum pai se contenta quando o filho começa a saltar da vontade do seu pai. Israel era o povo que era eleito como filhos de Deus. Mas o povo de Israel começaram a viver a desobediência da palavra de Deus. Vamos entrar. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor. Aqui vem um segredo. Se você começar a perceber que, eu disse aqui no princípio que nós nos tornamos filhos de Deus desde o momento que você aceita Jesus como teu Senhor e suficiente Salvador. Na nova aliança. Aqui a Bíblia afirma que Israel era um filho de Deus eleito por Deus na antiga aliança. A partir desse momento, eu não sei quando é que você aceitou a Jesus, mas o fato de você estar aqui presente é porque você teve uma comunhão com Deus. E se você teve uma comunhão com Deus, é porque um dia alguém chegou e pregou para ti a palavra de Deus, você aceitou o ensinamento que te foi instruído e começaste a colocar em prática. Desde o momento que você começou a colocar em prática, você recebeu o direito de ser chamado filho de Deus. E se você é filho de Deus, deixa eu falar na tua vida aqui. Israel era filho de Deus, mas por mais que Israel vivia na desobediência da palavra de Deus, isso não lhes tirou o direito de não serem filhos de Deus. Por mais que você está aqui presente, eu não sei o que você fez ontem, hoje, no mês passado, mas eu começo a entender que você, para estar aqui, é porque há 12 anos, há 5 anos, há 3 anos, alguém pregou uma mensagem para ti e você aceitou. E você está dizendo, mas eu sou filho de Deus, por que eu já não tenho a mesma vontade de orar? Por que eu já não tenho os mesmos anseios que eu tinha no passado? Você só já não sente o que você viveu antes porque você começou a viver em desobediência à palavra de Deus. E se você vai viver na desobediência à palavra de Deus, você tem que ter capacidade para enfrentar as consequências da infidelidade com Deus. O que vai ser a infidelidade com Deus? É quando você é filho de Deus, mas é voltado às vontades da carne, é voltado às vontades dos teus pensamentos, é voltado à situação deste mundo, é voltado aos abalos deste mundo. Nós entendemos e vimos agora na semana passada um jovem de 23 anos escreveu um bilhete despedindo, acho que alguns viram nas redes sociais, escreveu um bilhete e dizia que, fulana, nos veremos na próxima encarnação, porque este não é o país que eu sonhei. Igreja, você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Quando nós fugimos, vivemos na desobediência à palavra de Deus, estamos a dizer diretamente para Deus que nós estamos preparados e prontos para enfrentar a ira de Deus. Estamos preparados para enfrentar as consequências da desobediência à palavra de Deus. A Bíblia começa a afirmar que nessa época que Israel começou a desobedecer a palavra de Deus, eles já não tinham Moisés, já não tinham Josué. Mas eu começo a falar, quando você sai da igreja, você não está com o pastor Abel, você não está com o pastor Manuel, você não está com o líder Varela, você apenas está com Deus que você aceitou no primeiro dia. Nós somos
ou a infidelidade com Deus é que nos leva a esquecer de Deus. Pode ver aí no 7. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Enquanto você não decidir viver em obediência à palavra de Deus, você diz que eu no mundo estou bem, estou a ouvir meus kuduros, minhas músicas, estou a dar minhas caídas, estou a caminhar com as minhas roupas extravagantes, eu me sinto bem. Mas se você sente que você ainda não recebeu, ou você recebeu Deus como teu suficiente Salvador, mas você não está a colocar em prática. Enquanto você continuar a viver abandonando, desprezando, menosprezando, negligenciando o que a Bíblia diz, você começa a se esquecer da palavra de Deus. Você começa a se esquecer de Deus. É fácil você se esquecer de Deus. É só você sair daqui da igreja, vai direito nos teus caminhos, faz o que você quer, luta, discute com quem você quiser, luta com quem você quiser. Quanto mais você vai viver na desobediência, mais distante o teu pensamento, a tua cabeça vai estar conectada a Deus. A Bíblia diz que Israel se esqueceu de Deus. Por quê? Pela desobediência. Se vivermos desobedecendo a palavra de Deus, nós vamos nos esquecer dos ensinamentos que Deus tem conosco. Quando você se esquece, aqui no versículo 8 diz a resposta. Amém? Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de Cusã e Risatã, rei da Mesopotâmia. Estamos no versículo 8. E os filhos de Israel serviram a Cusã e Risatã 8 anos. Pastor Cláudio, o que acontece hoje em dia é que nós temos pessoas, até algumas dessas são da igreja, elas estão a viver uma situação, estão a viver problemas na família, no ramo profissional, e elas dizem que alguém está a me enfeitiçar. Mas, irmãos, nem tudo que acontece de mal na tua vida é para procurar culpado. Por que nem tudo que acontece na tua vida é para procurar culpado? Tem um ditado que diz que quando você faz isso, esse dedo é você que está me enfeitiçando. Satanás pode ter acesso à nossa vida. Não precisa ter alguém para nos enfeitiçar. Não precisa de alguém para te meter tal. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Por consequência da desobediência do povo de Israel, o povo de Israel começou a viver situação que eles nunca esperavam. Apareceu um rei que tremia com aquele povo, escravizava e maltratava o povo de Israel. Eu começo agora a pregar na tua vida que você até já estava na presença de Deus, mas por consequência das coisas desse mundo, como eu disse que vimos aquele jovem que decidiu tirar a sua vida. Eu não conheço aquele jovem, mas eu também não conheço o que se passa na tua vida. Mas Deus quer que uma palavra seja edificada na tua vida hoje. Você não precisa procurar culpado quem está a amarrar, enfeitiçar a tua vida. Primeiramente procura saber como está a tua ligação com Deus, porque você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, você tem o direito de falar diretamente com Deus.
Na antiga aliança, para falar com Deus, era necessário um sacerdote responsável de levar toda a oração do povo e levar para a igreja. Profeta, na antiguidade e até nos dias de hoje, tinham a missão de liberar uma palavra que vinha diretamente de Deus para o povo. Mas na nova aliança, hoje, você tem o direito de falar diretamente, sem precisar de um intermediário. Você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, você consegue falar diretamente com Deus. A Bíblia começa a dizer que se você ficar no oculto no teu quarto e orar, o Deus que habita, o Deus que é omnipresente e omnisciente, Ele ouvirá tua oração e vai atender o teu clamor, porque você é filho de Deus. Nenhum pai despreza o seu filho, nenhuma mãe despreza o seu filho. Eu começo agora a falar na tua vida, por mais problemas que aconteçam nessa vida, nunca menospreza a voz de um pai. Nunca menospreza a voz de uma mãe, porque a mãe começa a ser o segredo de Davi e Saul para serem o que eles são, ou que eles foram, foi viver na obediência do pai, não é de Deus. Obediência do pai. Aqui estamos a falar já paternidade biológica. Pai biológico. Quando eles começaram a entender que se eu obedecer o meu pai que está aqui na terra, eu vou começar a enxergar coisas grandes. Eu lembro que Saul, uma vez, o pai dele lhe deu a orientação, vai procurar as minhas jumentas. Quando Saul obedeceu a voz do pai, no mesmo instante, enquanto Saul estava na obediência do seu pai, Deus usou um profeta, Samuel, para ungir Saul como primeiro rei. Mas a pergunta é: o que seria de Saul se desobedecesse a palavra do seu pai biológico? A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Existem muitas pessoas hoje em dia que elas estão a procurar, até mesmo dentro da igreja, uma palavra só assim: quem está a te fazer isso é o teu pai. Quem está a te fazer isso é a tua mãe. Quem está a te fazer isso é o teu irmão. Como homem de Deus, nunca deves confessar ou confirmar este tipo de palavra sem prova. Para você ter a prova, existe o princípio da libertação. O princípio da libertação começa quando a pessoa decide confessar. A confissão é a chave para a tua libertação. Se o teu pai não te confessou nunca que ele é quem amarrou a tua vida, nunca trata ele como uma pessoa maldosa, maligna. Existem hoje pessoas que dizem: o meu pai não me ama, a minha mãe não me ama. Eu não falo com a minha mãe. Quando você está nesse estado, igreja, entende que o Espírito Santo fugiu de você. Por mais que os nossos pais às vezes fazem o que fazem, o teu amor perante ele nunca pode se esfriar. Amém? Uza-Risatã maltratou o povo de Israel por 8 anos. A pergunta é: até quando é que você vai continuar a viver os problemas que você vive e menosprezando a presença de Deus? Até quando é que você vai continuar a viver na mentira, na traição do teu relacionamento? Se pensas que Deus não está a te ver,
Até quando vamos continuar a ser falsos uns dos outros? Até quando vamos continuar a mentir no nosso trabalho? Olha, eu acordei doente, mas vais tratar justificativo falso. Até quando nós vamos continuar a mentir os nossos pais que eu vou para a escola, mas no fundo você desvia o caminho, vai para as festas? Até quando? A mentira, o pecado nos influencia a afastar-se da presença de Deus. E se você viver afastado da presença de Deus, a ira do Senhor vai vir sobre a tua vida. Eu entendo que você não está preparado para enfrentar a ira de Deus. Aqui ninguém está preparado. Por mais que você diga, eu sou durão, sou durônio, eu estou preparado para enfrentar o que Deus quer que faça. Você não está preparado. Pastor Manuel, no meu bairro eu vi uma senhora que em um ano perdeu o primeiro filho. Depois a filha. E por terceiro perdeu o neto, o caçula. Agora esse ano perdeu mais um irmão, uma senhora. Em um ano as mortes estavam uma sequência. Num bairro até estavam cansados de dar, como é que se diz, condolência. Sempre na mesma casa. Será que você espera você perder um teu familiar e descobrires que foi práticas de bruxaria, práticas de tala, para você voltar para Deus? Será que você vai continuar a viver desprezando a vontade de Deus e receber uma ira maior? Porque eu começo a entender que naquele momento aquela família estava a encarar uma ira. Para acontecer a ira de Deus, só basta você fugir da presença de Deus. Porque eu lembro que Jó era um homem temente a Deus. Satanás foi falar diretamente com Deus para tirar tudo que Jó tinha. Se fosse nos dias de hoje, as pessoas iam procurar nas casas dos encostes, em profetas que não conhecem, para falar: quem está amarrando a minha vida? Ninguém está amarrando a tua vida. Você está amarrando a tua vida porque você está vivendo na desobediência à palavra de Deus. Se você viver na desobediência à palavra de Deus, nós somos frágil, descartável. O mal nos pega, nos esmaga. Por isso é que Uza-Risatã esmagava o povo de Israel. O povo de Israel não tinha defesa, porque a defesa que eles tinham está em Salmos 91. Em Salmos 91, os que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Omnipotente nele descansará. Praga alguma chegará à sua tenda. 1000 cairão à tua direita e 10.000 ao teu lado, e você nunca será atingido. Essa cobertura espiritual fugiu. Por quê? Porque eles decidiram começar a adorar a Baal, começaram a adorar a deusa Ashera, uma deusa que eles entenderam que era a deusa do amor, da fertilidade. Eram estátuas, ídolos. Por isso é que Deus permitiu que Uza-Risatã apertava a vida daquele povo. Hoje, não procura mais quem está te fazendo mal na tua vida. Não procura, você não tem tempo para isso. Você só precisa se preocupar em alicerçar essa tua conexão com Deus. Aqui no versículo a seguir, a Bíblia começa a dizer que clamaram ao Senhor, os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou um libertador que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb e mais novo do que ele. Igreja, o povo de Israel, aquela hora perguntei: até quando você vai continuar a viver na desobediência à palavra de Deus? Quando nós estamos na desobediência à palavra de Deus,
Nós queremos procurar culpados onde não tem culpados. Eu me chotaram no emprego, alguém está me enfeitiçando. Desde que aquela minha vizinha pisou na minha casa, eu comecei a sonhar mal. Desde que aquele vizinho me ofertou um dinheiro, até hoje já não consigo dormir porque os gatos estão a pular no meu teto. Não procura culpado. Deus hoje está dizendo à tua manhã que você não precisa se preocupar com quem está te fazendo mal. Você só precisa se preocupar e estar conectado com Deus. Porque se você está conectado com Deus, você... pastor Manuel, olha só. Quando eu começo a entender que uma árvore, quando está plantada, as árvores pequenas, bebês, elas fazem assim, pegam um pau, semeiam a planta e metem um pau e uma corda. Certo, amém? Por que eles tinham que colocar o pau junto com a planta? Glória. Pastor Paulo entendeu. Amém? Por quê? É simples. Porque se não colocar uma segurança naquela árvore, vem o vento e quebra. Mas uma árvore adulta, por isso é que, enquanto você está no princípio da tua conversão, você precisa beber do conhecimento de quem já está há anos em comunhão com Deus. Por isso é que não se pode ignorar um pastor velho. Não se pode ignorar um pastor de maioridade. Não, eu já não vou na igreja desses pastores aqui, bem velhos, bem cansados. Ei, quem diz isso? Você precisa beber da experiência desses mais velhos para que você venha crescer com a experiência deles. Não rejeita os marcos. Mas quando vem o vento sopra à direita, sopra pela esquerda, mas a árvore continua em pé. Eu vi falar na tua vida, por mais que mal, pragas, inveja começa a vir na tua vida, você não vai quebrar, não vai se destruir, porque você está enraizado e está crescido com a presença de Deus. E se você está crescido com a presença de Deus, até você pode ir nesse lado, pode ir na esquerda, pode ir na direita, mas você vai continuar no mesmo lugar, porque a tua raiz é o Senhor. A Bíblia diz aqui que clamaram ao Senhor os filhos de Israel e o Senhor lhes suscitou o libertador. Ele começa a dizer, mas povo de Israel, filhos de Israel, esperaram 8 anos para vocês lembrarem de que vocês são filhos de Deus. Será que você vai esperar perder o emprego para perceber que você é filho de Deus e que quando você levanta para orar, alguma coisa acontece na tua vida? Esta semana recebemos um jovem contratado lá no trabalho. Ele começou a trabalhar sábado. O pastor Manuel começou a trabalhar sábado. Domingo, como foi feriado, deu um dia para ficar em casa. Voltou na segunda, na terça e na quarta da jornada. Na quarta foi expulso. Está bem? Na quarta foi expulso. Porque ele desobedeceu ou desregulou a empresa. Eu não sei há quanto tempo é que você está à procura de emprego, mas ele disse que ficou 6 anos. 6 meses atrás de emprego. E logo conseguiu, não demorou, perdeu o emprego. E aqui a pessoa, e um bom salário. E há pessoas aqui, hoje em dia, elas estão à procura do emprego. Outras pessoas até têm um emprego, mas fazem desse emprego como se não fosse uma bênção para a vida delas. O emprego que você tem hoje, se paga menos ou paga mais, seja fiel e responsável no teu trabalho. Porque o nosso pastor Bel disse que quem faz o teu salário, quem determina o teu salário, não é a empresa, não é o RH, não é a gestão financeira da empresa, mas sim é o nosso joelho que determina
salário que nós vamos ganhar. E que quando começamos a perceber isso, nós vamos começar a levar a sério o trabalho. Você está esperando perder emprego para depois vir na igreja? Pastor, estou desempregado. Por quê? Dava justificativos falsos. Atrasa desnecessariamente. Já atrasa no trabalho e atrasa mais no culto. Igreja, vamos começar a colocar em prática as palavras de Deus. Se nós fugirmos da desobediência, fugirmos da obediência da palavra de Deus, vamos enfrentar a ira de Deus. O povo de Israel sofreu 8 anos. Depois de 8 anos de muitos maus tratos, o povo de Israel lembrou-se que afinal de contas nós somos filhos de Deus. Então eles juntaram-se, porque a Bíblia diz que onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei. E o que vocês pedirem, o vosso Pai é suficiente para atender. Por que eu vou dizer que são 2 ou mais? Porque aqui diz que clamaram. Se fosse uma só pessoa seria clamou. Mas aqui diz que clamaram. Israel, olha só, aí no 9, clamaram ao Senhor os filhos de Israel. Juntaram forças para clamar e buscar a presença que eles já viviam. Quando eles ativaram a presença de Deus na vida deles, a resposta tinha que acontecer. Por quê? Porque eles são filhos de Deus. E se são filhos de Deus, Deus é fiel e suficiente para responder o pedido deles. Como Deus respondeu? Deus respondeu por enviar um homem com o nome de Otiniel. Otiniel, o nosso pastor fala muito sobre o segredo com os nomes. Otiniel é um nome que significa, segundo o dicionário bíblico, leão de Deus. Na realidade, Otiniel não estava longe. Otiniel estava no meio deles. Você vai clamar pela libertação da tua vida, pela libertação dos vícios do teu marido, pela libertação do vício de álcool, pela libertação de qualquer situação, mas quando você clamar, quem vai se levantar para trazer a resposta não vai vir de longe. Não precisa alguém que vai vir, não sei de onde, para falar que eu tenho uma mensagem para a tua vida. Não, vai vir muito de perto. Porque Otiniel estava dentro desse povo. Quando o povo orou, clamou, Otiniel apareceu. E nós sabemos que o leão é capaz de fazer. Leão é um animal destemido. Não tem medo de nada. Pode vir presas maiores, ele enfrenta. Deus usou Otiniel. Mas para Deus usar Otiniel é através do nome. Quando o significado do teu nome, o significado do nome Otiniel vai ser leão de Deus. Então se Cusarizadá se levantou para maltratar o povo de Deus, vai ter que se levantar um leão na tua família, na tua casa, para desfazer toda a obra do mal. Porque o mal não vai continuar a reinar na tua casa, não vai continuar a brincar contigo. Tipo é bola, vai na esquerda, vai na direita. Você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, quem se levantar para brigar com a tua vida vai enfrentar o leão que há em ti. Porque cada palavra que você liberta quando você está na presença de Deus, alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece. Otiniel se levantou